Fala segundo ano, beleza? Tudo bom, galera? No primeiro vídeo, então, eu expliquei isso aqui para vocês. Agora eu vou resolver os exercícios, ok? Tem só um último tópico que eu vou complementar nesse vídeo aqui, que ainda é a respeito do módulo 71. Aqui, então, dentro do trabalho da força elétrica, que fala da DDP em um campo elétrico uniforme. O que acontece quando eu tenho um campo elétrico uniforme? Não sei se vocês vão lembrar. Eu tenho linhas de força que são paralelas, do mesmo tamanho, igualmente espaçadas, né? Então eu tenho um campo uniforme, ele tem que ser representado por essas linhas de força aqui. Show? Vamos imaginar que nesse campo uniforme eu tenha, deixa eu dar uma completadinha aqui, ó. Eu tenho duas superfícies equipotenciais. A superfície equipotencial tem que formar 90 graus com a linha de força, né? Então, eu tenho aqui, ó, duas superfícies equipotenciais. Imaginem agora que nesse campo uniforme eu tenho uma carga. E ela tá aqui, ó, é a carga mais Q. Então, ela é positiva. Essa carga, ela vai para essa posição. Então, ela chega aqui e depois ela volta para cá. O que eu tô querendo falar sobre isso, galera? Por que essa carga foi e voltou? Porque aparece na nossa apostila ali dois conceitos importantes. O primeiro é o conceito de trabalho espontâneo. A gente diz que um trabalho é um trabalho espontâneo, galera, quando ele foi no sentido que era para ir. Como assim? Se eu falar, por exemplo, dessa trajetória 1 aqui, ó, não é uma carga positiva. Carga positiva se move no sentido do campo. Nesse deslocamento 1, ela foi no sentido do campo. Então, o trabalho é um trabalho espontâneo. Quando o trabalho é espontâneo, ele é positivo. Certo? Agora a gente diz que o trabalho ele é forçado quando ele é ao contrário do que é espontâneo. Carga positiva não tem que andar no sentido do campo. Mas como é que ela voltou? Se ela voltou é porque alguém foi ali e puxou ela para trás. Então, por exemplo, esse trabalho na trajetória 2, ele seria negativo, porque foi no sentido oposto ao campo. Um exemplo bem fácil, galera, é o seguinte: se eu pegar essa borracha e soltar, ela cai. Esse trabalho, o trabalho da força-peso, é espontâneo quando ela cai. E se eu pego e levanto ela? Borrachas não levantam sozinhas, vocês concordam? Então isso é um trabalho forçado, beleza? Agora, para calcular o trabalho num deslocamento desse tipo, que vai de uma potencial, vamos chamar aqui, ó, VA para um potencial VB, certo? Sei lá, vai do 20 volts para o 5 volts, por exemplo. Se eu tiver essa distância entre as equipotenciais, eu consigo calcular a DDP para calcular o trabalho. Tem uma equação que é essa aqui, ó. U é igual ED. Então, em um campo elétrico uniforme, a DDP, a diferença de potencial elétrico, é o campo vezes a distância. Então, esse U, ó, é a DDP em volts. O E é o campo elétrico, que a gente usava ele até agora em Newton por Coulomb, mas ele também pode ser dado, ó, passa a distância dividindo, em volts sobre metro. Então, se aparecer o campo elétrico em Newton por Coulomb ou volts sobre metro, é a mesma coisa. E o D é a distância. Distância, logicamente, em metro. Ok? Aí, bastante cuidado, tá? Essa distância é a distância
entre as superfícies equipotenciais. Aparece bastante pegadinha nesse sentido. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos lá no módulo 71, resolver os exercícios desse módulo, beleza? Aqui é outra coisa de outra... o nosso foco tá aqui, ó, beleza? Só tô usando essa folha aqui embaixo. Então, a apostila 12, qual é a página? Deixa eu acessar aqui para ver qual é a página. Vocês têm a apostila 12 aí? É na segunda série. Módulo 71. Página 130. Então, vou anotar aqui, galera, que eu não anotei antes, ó. Na apostila 12, módulo 71, página 130, beleza? Vamos resolver aqui essas questões. Vamos ver o que diz A1 primeiramente. Então, as linhas representam duas superfícies equipotenciais em um campo elétrico. Na letra A, represente as linhas de campo e determine a DDP entre A e B. Primeiro, representar as linhas de campo. As linhas de campo não tem que formar 90 graus com as superfícies equipotenciais? Então, curto só. Como é que eu vou desenhar as linhas de campo? Aqui eu tenho duas superfícies equipotenciais. Eu vou desenhar essas linhas de campo, então, formando 90 graus. Se elas vão formar 90 graus, elas têm que estar assim, né? Desenhar mais uma linhazinha de campo aqui embaixo, sei lá, no meio aqui. Ok? Então, esse ângulo aqui tem que ser 90 graus, né? Linhas de campo formam 90 graus com superfícies equipotenciais. Só que aí vem uma treta. As setas estão apontando para a esquerda ou para a direita? Aí eu lembro vocês uma das últimas coisas que a gente falou antes dessa quarentena. O potencial elétrico cresce no sentido oposto às linhas de força. Olha para o potencial elétrico, 10, 20. Ele não está crescendo para a direita? Então, as linhas apontam para a esquerda. Represente as linhas de campo elétrico, tá aqui. Linhas apontando para a esquerda. Determine a DDP entre A e B. Ah, isso aqui é muito fácil. Porque olha ali o que é a DDP entre A e B, né? Vou até retomar. A DDP entre A e B é o potencial de A menos o potencial de B. Só que olha para os pontos A e B aqui, ó. O A é 10 volts, o B também é 10 volts. Quanto é que é 10 volts menos 10 volts? 0. Show! O que diz a letra B? Determine o trabalho da força para deslocar uma carga no percurso BC. Então, ele quer saber o trabalho para a carga aí de B para C. Vou botar aqui, ó, que é o trabalho de B para C. Aí, trabalho é carga vezes DDP, né? A gente acabou de falar isso. Então, o trabalho para ir de B para C, pode escrever assim, ó. Carga vezes potencial de B menos potencial de C. Trabalho para ir de B para C, VB menos VC vezes a carga, né? O inicial menos final, vai de B para C. Então, o trabalho para ir de B para C é igual. Olha quanto é que vale a carga elétrica. Menos 1,6 vezes 10 na menos 19. É um elétron, né? Então, menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Potencial em B, 10 volts. Potencial em C, 20 volts. 10 volts menos 20 volts. Portanto, o trabalho para essa carga aí de B para C é menos 1,6 vezes 10 na menos 19. 10 menos 20 é menos 10. O trabalho para ir de B para C, menos com menos vai dar mais, né? 1,6 vezes 10. Aí 10 na menos 19, com esse 10 na 1, 10 na menos 18.
joules. Show de bola? Curto só. O trabalho deu positivo. A carga ela não está indo no sentido oposto ao campo. É a carga negativa, né? Carga negativa vai no sentido oposto ao campo. Por isso que deu positivo. É um trabalho espontâneo. Vamos ver o que ele quer lá na questão 2. A questão 2 eu coloquei aqui, ó. A figura seguinte representa uma carga de prova de 2 microcoulombs deslocando entre dois pontos A e B em um campo de intensidade 120. Então, eu tenho esses dados aqui. Uma carga de 2 microcoulombs e um campo uniforme de 120 Newton por Coulomb. Show? O que ele está querendo? Na letra A DDP entre os pontos A e B. DDP entre A e B. Bom, então, acabei de falar que quando a gente tem um campo uniforme, a DDP é o campo vezes a distância. DDP, o campo, 120. Agora, a distância, olha a pegadinha do malandro. Ele foi de A para B. Aí tu já pensa, a distância é 5. Galera, como eu falei antes, a distância é a distância entre as linhas. A distância entre essa linha equipotencial e essa equipotencial aqui, ó. Quanto que é a distância? A distância é esse 4, certo? Não é o 5, ó. É a distância entre as duas superfícies. Então, nessa equação aqui, ó, sempre esse Dzinho é a distância entre as equipotenciais. Aí vai dar 240, 480 volts a DDP. Show de bola. Letra B. O trabalho sobre a carga nesse deslocamento. Então, na letra B, ele quer saber o trabalho. Aí, minha caneta tá pedindo arrego aqui. Coitada, tá sendo tão usada. Beleza. A gente sabe que trabalho é carga vezes DDP. Quanto que é a carga? Ele deu microcoulomb. Lembrar que micro é 10 na menos 6. Então, esse trabalho vai ser 2 vezes 10 na menos 6. E a DDP, 480. Então, o trabalho, 2 vezes 480, dá 960. Vezes 10 na menos 6. Quem quiser deixar isso aqui bonito, anda duas casinhas, né? 9,6. Aqui eu andei duas para cá, então eu diminuí lá, eu vou aumentar, vezes 10 na menos 4. Trabalho, a unidade é joule. Show? Então, agora vamos fazer a questão 3. Espera, deixa eu ajeitar aqui para pegar a questão 3. Meu suporte aqui é meio improvisado. Vamos ver o que ele quer na 3. Teórica. A carga pontiforme 2Q é deslocada do ponto A ao ponto B em uma região de campo uniforme E com velocidade constante por um agente externo, conforme a trajetória. Então, já vou até me ligar aqui no seguinte, né? Ó. Ele foi dessa equipotencial para essa equipotencial aqui. Certo? Tava no A, veio para o C e depois para o B. Beleza. Desprezando a ação do campo gravitacional, é correto afirmar que... Daí se liga que a carga é 2Q, é uma carga positiva, né? Então, é uma carguinha positiva. O trabalho é forçado no trecho AC, carga positiva, trabalho da força elétrica, né? Bom, ela foi no sentido que deveria ir. Então, não é forçado, é espontâneo. É espontâneo no trecho CB? Pessoal, no trecho CB, quanto é que é a DDP? A DDP é 0. O trabalho no trecho CB, ó, é 0. Não tem trabalho, na real, né? Então, o trabalho da força elétrica é nulo em todo o trajeto. Ó. De C para B, ele é nulo. Mas de A para C, não, né? De A para C tem uma certa DDP aqui. O trabalho é nulo no trecho CB. Coisa linda.
Letra D. Valeu, abraço, galera. Até a próxima aula.